E aí, Fenômeno Azul, pós-jogo entre Clube do Remo, Botafogo, 1-1. E aquela frustração, né, gente? Porque o Leão, ele não consegue fazer o seu torcedor sair feliz do estádio. É impressionante, né, gente? Impressionante. Desde o jogo contra o Avaí, que foi a última vitória em casa, né? O Remo é um time que oscila demais, né, gente? Oscila demais. E fez um primeiro tempo contra um Botafogo que claramente é um time que luta na parte de baixo da tabela e que não ofereceu assim grandes perigos para a gente, né? A gente que conseguiu ali o nosso gol com o Caio Vinícius numa jogada ensaiada, uma bola parada, né? Cobrança ali do Pedro Rocha, salvo engano. Remo que fez, acho que acredito até um primeiro tempo assim mediano para bom, né? Nós tivemos outras chances também. Marcelo Rangel não foi exigido no primeiro tempo, né? E a gente acho que teve até um bom volume de jogo, tá? E esses primeiros 15 minutos achei que foi ainda um momento de estudo, tanto do Remo em relação ao Botafogo, quanto o Botafogo em relação ao Remo, e a gente não teve grandes lances assim. Mas eu acho que depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Remo realmente assim, se sentiu mais confortável, assumiu o protagonismo de estar dentro de casa e foi para cima do Botafogo até o momento que realmente saiu o gol. Teve a parada técnica, e depois o Remo ainda teve algumas outras chances. O Davó teve uma chance ali de peito, né, só que a bola não chegou, ele não estava muito bem posicionado para poder finalizar melhor, né? Uma outra chance com o Nico Ferreira, um chute do Jaderson que foi travado, né? E, enfim, gente, eu acho que a gente teve chances sim, mas eu acho que o grande problema do Remo é não manter essa regularidade, né? E aí, quando a gente volta para o segundo tempo, a gente peca novamente por uma coisa que de vez em quando acontece com o Remo. De vez em quando, assim, quase, acho que podemos dizer até de certa frequência, né? Porque a gente leva muito gol ou no início dos jogos ou no final dos jogos, né? E é impressionante o quanto lá, na verdade, eu não me lembro ao certo, mas eu acredito que foi contra esse mesmo Botafogo e a gente, quando voltou pro segundo tempo, a gente levou um gol logo no início do segundo tempo. E aqui foi a mesma coisa, sabe? A jogada que Reinaldo, ele perdeu a bola, né? E acabamos, enfim, o jogador 10 deles lá sassaricou na frente lá do Marcelo Rangel, chutou no canto. O Marcelo Rangel não deu para ver direito na arquibancada, mas algumas pessoas, eu ouvi algumas pessoas falando que o Marcelo Rangel poderia ter tido uma melhor performance ali, ter alcançado a bola, tá? Mas só revendo mesmo os lances. O fato é que o Remo levou mais um gol muito besta, né? Um gol que poderia com certeza ter sido evitado. E depois disso, gente, a gente caiu muito de produção, a gente fez um segundo tempo muito abaixo em relação ao primeiro. O Remo, mais uma vez, para mim, terminou o jogo ali com um amontoado de gente que não sabia exatamente o que estava fazendo. E aí, realmente, fica difícil da gente conseguir um resultado positivo, né? E a gente leva o gol no início do segundo tempo, ou seja, a gente ainda teve um segundo tempo inteiro para tentar reverter a situação. Mas, infelizmente, não conseguimos. Eu acho que o Remo, mais uma vez, é a minha crítica, o Remo é mal treinado, tá, gente? O Remo é mal treinado e o Remo tem uma preparação física deficiente, tá? O Remo tem uma preparação física deficiente, isso pra mim é muito claro, tá? E, assim, 2 meses e meio da gestão aí do Antônio Oliveira à frente do Remo, né? E é um time que oscila muito, tá, gente? Perde muito ponto besta. É muito fácil jogar contra o Remo aqui no Mangueirão. O time se fecha, e assim a gente não tem muito repertório. Agora no segundo tempo ficou muito claro isso.
tocava uma bola, girava uma bola para um lado, girava uma bola para o outro, e não conseguiam, né, ser verdadeiramente efetivos, né? Então, foi assim, mais um jogo para a gente sair frustrado do Mangueirão, e a gente acaba dependendo dos outros, mais uma rodada para secar os adversários. E não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Agora nós vamos fazer um jogo dificílimo contra o Coritiba, semana que vem, né? Eu nem sei, na verdade, quando é o jogo contra o Coritiba, tá, gente? Mas o fato é que é um jogo, enfim, muito difícil contra o líder da competição, da mesma maneira como foi contra o Goiás, e aí não dá pra gente cravar nada, né? Porque o Remo fez um grande jogo lá contra o Goiás, só que infelizmente não soube matar o jogo, perdeu uma barbaridade de gols. E aí não dá pra gente falar aqui, dizer que cravar, que o Remo, enfim, desperdiçou esses pontos dentro de casa contra a Ferroviária, hoje contra o Botafogo. Mas não dá pra gente cravar e dizer que o Remo vai fazer um jogo horrível contra o Coritiba. Essa Série B lá é assim. Né? Mas o fato é, gente, que o Remo é um time mal treinado, sim. Tá? Um time que tem jogadores tecnicamente até bons, mas que são claramente... Eu daria, assim, botaria aí uns 80% de culpa, tá, na comissão técnica, tá bom? Mas é isso, seguimos, tá? Gostaria de estar fazendo um vídeo aqui com mais positividade para vocês, mas infelizmente essa é a nossa realidade. E vamos torcer para que a gente consiga trazer pelo menos um pontinho aí, vá, do Couto Pereira lá em Curitiba, tá bom? Valeu, saudações sempre azulinas.